ajustando a fita. Dando início ao grande expediente, gostaria de pedir à assessoria de comunicação que coloque a arte da Câmara Municipal em homenagem ao dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então, fica aqui a homenagem dessa Casa Legislativa e a certeza, né, de que existe aí toda uma luta mesmo para que essa consciência possa acontecer de fato, né, e que ela tenha aí importância para todos. Está em discussão as proposições avulsas? Em discussão as proposições avulsas? Vereadora Maura Fontinelli, vereador Lidson Lenner, vereador João de Josina. Senhora presidente, a minha indicação 625, você põe aí para mim, Mônica, por favor? Vamos ver se vai sair ela certa. É da Rua dos Estudantes. Ali na Rua dos Estudantes tem a ciclovia, que eles fizeram a ciclovia há muito tempo. E no meio, aí mais tarde, eles pegaram a linha e calçaram, né, a parte que tinha a linha de ferro. E ficou ali no meio da rua aquele, como que chama aquilo, João? O meio-fio. Então, assim, aquilo lá não é mão única. E quando vem carro de lá para cá, assim, os carros estão subindo na ciclovia, estão arrastando, estão agarrando fundo no meio-fio e no lado de lá. Então, eu queria pedir ao órgão competente para ver o que podia ser feito, se diminuísse a ciclovia, para ser mão dupla ou pusesse mão única naquele lugar ali, porque está sendo difícil aquilo ali. Na outra indicação minha é na Rua Camilo Rosa de Oliveira, lá em Silvestre. Essa descida aí, lá naquela casa lá, Rosa, descendo ali naquele trailer do Univiçosa. O pessoal que desce ali, pode passar, Mônica, que desce ali, aí na curva, para aí um pouquinho, Mônica, na curva tem o pessoal para carro ali. E quem vem, sobe, e quem desce, perde a visão ali. Então, eu gostaria de pedir o órgão competente também, naquela esquina ali, naquela curva, por estacionamento proibido, que já teve acidente naquele pedaço ali, para não ter mais, porque não dá visão o carro que está subindo e o outro que está descendo. Então, só na esquina, na curvinha ali, por estacionamento proibido. A minha indicação é essa. Muito obrigada. Vereador Lidson Lenner. Presidente, inicialmente gostaria de pedir a retirada da indicação 627 de minha autoria. Coincidentemente, ela chegou hoje, depois de mais de 6 meses. Bom, e comentar a respeito da indicação, se eu não me engano, 600 e alguma coisa. A gente está tentando localizar a indicação ali. Diz respeito à escola da Colônia. É um recurso que em 2013 foi conseguido para a construção ou ampliação de banheiros naquela escola. Né? Poderia ser para outros fins, mas a escola, por necessidade, decidiu construção de banheiros. E precisava que o município, a contrapartida do município, seria o projeto e materiais básicos. Só que o projeto ficou em torno de R$40 mil para construir. E o recurso, se eu não me engano, é de aproximadamente R$10 mil.
para construir, mais a contrapartida do município. Então, ficou inviável, né, para essa construção. E está se empurrando muito a elaboração desse projeto e talvez, então, se não é para aproveitar esse recurso, dispensa esse recurso e o município faça sozinho, né, mas se agilizar para a gente não perder, embora seja pouco, mas não perder esse recurso. E a outra indicação, a indicação 621, ela diz respeito à novela das pontes do Laranjal, a novela da ponte Cidade Nova e do Vale do Sol. Tivemos aqui audiência no início do ano e ficou prometido, por quem estava aqui, gravado, 15 dias, ia dar o pontapé inicial para projeto e tal. Isso foi, se eu não me engano, no final de fevereiro, início de março, alguma coisa dessa natureza. E até hoje, nada, né? Então, o que foi feito? Então, que o Executivo mande para a gente o que foi feito, e documente para a gente aqui, porque eu quase que não estou podendo andar naquela região mais. E aí? E a ponte? E a ponte? E a ponte? Tenho certeza que os demais vereadores também têm escutado isso, né? Então, que possa dar esse retorno para a gente, porque se deixar para o ano que vem começar tudo, certamente vai ser por causa da eleição, né? E a gente sabe também que o deputado federal Rodrigo de Castro anunciou, juntamente com os recursos para os hospitais, né, um valor de R$500 mil para a construção da ponte. Mas essa é a segunda ponte do Vale do Sol, porque com recurso próprio vai ser construído a ponte Cidade Nova, né, que foi conversado aqui, né? Então, a gente aguarda esse posicionamento aí e a palavra das pessoas que falaram isso, né, João? Vereador João Josino. Vou fazer comentário só de uma indicação. É até bom o Marco estar presente. Semana, Marco, eu estava em Belo Horizonte e um cidadão lá, um empresário lá da colônia, foi feito um trabalho lá, parece que tinha uma festa lá de casamento, sei lá o que aconteceu lá. Mexeram na estrada e não cascalhou. E ele, com essa chuva, né, que está tendo, ele está com dificuldade dos caminhões de frango chegar até o abatedor. Então, esse empresário está pedindo socorro, viu? Se você puder ter uma atenção naquele local, estou fazendo a indicação e deve chegar na sua mão, mas como você está presente aqui, eu já estou fazendo esse pedido. E só para lembrar também, Marcos, há uns meses atrás ou mais, tive lá no Dia das Crianças, tive lá no grupo Tico-Tico, e realmente as mesas, né, as cozinhas, todas cheias de poeira, e Luciano estava no dia presente aqui, e né, o pessoal reivindicou que jogasse aquele resíduo de asfalto naquele trecho ali, mais ou menos uns 100 metros na escola de Tico-Tico, e por infelicidade, né, até hoje, não sei qual é o motivo que você não pôde fazer esse atendimento. Eu peço também, como você está presente aqui hoje, você faça esse trabalho também, em frente ao grupo de Tico-Tico, apesar que está chovendo, mas é bom também que não dê barro. Então, eu gostaria que você desse mais atenção nessas indicações da gente. Muito obrigado. Pois não. Obrigado. Não pode partilhar. Pode deixar. E a respeito lá do empresário, coitado, ele pediu socorro mesmo, está muito ruim a estrada, mexer na estrada realmente. Então, ele precisa de que ele tenha acesso, né, que os caminhões tenham acesso até a empresa. Muito obrigado, boa noite. Vereador Lidson. Vereador João, certamente a indicação do senhor é pertinente com relação à estrada da colônia, né? Eu achei muito estranho a máquina tão rápido subir e descer. Agora, você me fala que foi atender um casamento. Ora, nós temos uma empresa com quase 50 funcionários.
A informação Uma que eu escola- tive é que teve uma festa lá e a estrada estava muito ruim e eles pediram para fazer essa manutenção. Uma escola... Vereador, não tem a parte na proposição. Eu não concedi, já viu, né, presidente? Uma escola, a única escola rural período integral. Fizemos uma reunião, o secretário aqui está, no início do ano, e nada foi feito. Aí, para atender uma festa, a máquina vai, e desce. Que é isso? Está gozando com a nossa cara. Eu vou levar isso mais a fundo com o seu pronunciamento aqui e solicitar explicações do Executivo. Obrigado. Está em discussão as proposições avulsas. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário. Então, para discussão, leitura e discussão dos projetos. Projeto de lei número 087 de 2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Carlitos Alves dos Santos. Dispõe sobre o descarte de produtos, subprodutos ou resíduos que contenha gordura, óleo vegetal ou animal nas redes de esgoto e pluvial. O vereador não está hoje presente e até conversei com ele na semana passada e ele me disse que poderia colocar o projeto em primeira votação hoje, que ele discutiria o projeto na semana que vem. Vereador Geraldinho, quer fazer discussão do projeto? Não, eu queria pedir vistas do projeto. Sim, vereador Geraldinho Violeira pedindo vistas do projeto. Acho que é até importante, uma vez que, se ele vai fazer uma discussão do projeto, é importante que o autor esteja aqui até para respaldar essa discussão. Pedir de vistas do projeto 087 de 2015, em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Vistas ao projeto 087 de 2014, que volta para discussão na semana que vem. Só queria pedir ao vereador Geraldo Deusdedit que, se tiver alguma emenda ao projeto, que deve ser enviada a emenda ao projeto, até que dia, Jaqueline? Pois é, mas a emenda até sexta-feira, não é isso? As emendas a projetos com vistas, nós estamos pedindo para enviar até a sexta-feira. Vamos continuar, então? Projeto de lei número 085 de 2015, em segunda votação por maioria absoluta, dos vereadores Marcos Nunes Coelho e Sávio José do Carmo Silva. Dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial. Cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. Projeto em discussão. Vereador Sávio José. Muito obrigado. Eu e o vereador Marcos Nunes já discutimos esse projeto na semana passada. É só para reforçar, está acontecendo na Universidade Federal de Viçosa a Semana da Consciência Negra. No dia 20, sexta-feira, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Esse dia, ele é considerado feriado em todo o estado do Rio de Janeiro, todo o estado da Bahia e em mais de 800 municípios do restante do Brasil. Nós não estamos propondo, no caso, o feriado nessa lei, mas é uma discussão que acho que essa casa tem que fazer pela relevância do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia que se celebra Zumbi dos Palmares, dia que se celebra toda a luta contra a opressão e contra o trabalho escravo que os negros passaram no Brasil. Eu acredito que esse é um pequeno passo que a gente dá, principalmente para levar todo cidadão à reflexão e à conscientização
do papel do negro na sociedade, do fim das desigualdades e da equivalência de direitos, de deveres, mas principalmente de oportunidades. Então, eu tenho um prazer muito grande de, junto com meu colega, amigo e vereador de bancada, assinar uma política municipal de promoção da igualdade racial, criar um conselho municipal de promoção da igualdade racial e colocar a Viçosa dentro do bojo da discussão da negritude em todo o Brasil. Era isso, eu peço a todos a aprovação do projeto. Muito obrigado. Projeto em discussão. Então, enquanto presidente dessa casa, gostaria de parabenizar o vereador Marcos Nunes, o vereador Sávio José, pela iniciativa, e acho que ficou contento, né, saber que essa casa vai aprovar hoje um projeto na semana em que nós comemoramos aí a questão, né, da luta racial, da discriminação, de tudo isso que vem, né, desde a nossa história, desde que o Brasil foi colonizado e em que os nossos irmãos negros foram carregados como animais para trabalhar no Brasil, né, e foram escravos por tantos anos. Então, eu quero parabenizar os vereadores. Acho que é uma honra para essa casa saber que está aprovando um projeto, né, com uma data tão marcante quanto a dessa semana. Projeto em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 085/2015, aprovado em segunda votação. Excelência, dispensa da terceira votação. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Alexandre Valente, pedindo dispensa da terceira votação. Pedido de dispensa em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras aprovadas, vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Pedido da dispensa da terceira votação aprovada. Com isso, o projeto de lei 085 segue para as correções e sanção do prefeito municipal. Nós tivemos algumas discussões durante o café em relação à emenda e projeto de lei que faríamos numa extraordinária para a emenda aditiva 001 e do projeto de lei 088, que trata da questão dos cargos públicos de provimento em comissão no âmbito da administração, ao que tange a nutricionistas, e achamos por bem, junto com a Comissão de Finanças e a Comissão de Justiça e Redação, não fazer a extraordinária hoje, em acordo, inclusive, aqui com o Executivo, representado pelo secretário de Governo, Luciano Piovesan, e também pela assessoria jurídica dessa casa. Então, nós voltamos agora à palavra livre e não faremos hoje, então, a extraordinária como estava previsto, faremos extraordinária na semana que vem, na terça-feira que vem. O vereador reinscrito para o uso da tribuna, inscrito, vereador Geraldo Deusdedite. Obrigado, senhora presidente. Aqui eu cumprimento os vereadores e vereadoras, público aqui presente, funcionários dessa casa, aos representantes do Poder Executivo, Marcos, secretário, Luciano, quem nos assiste em casa pela TV Viçosa, Rádio Universitária FM. Bem, queria até fazer por indicação, Luciano, agradecer a sua presença aqui, sempre acompanhando as reuniões da Câmara, mas, pela urgência, eu queria que o Paulo Cabral também tivesse, né? Mas que houvesse essa sensibilidade também, mais emergencial, quanto aos medicamentos de uso contínuo, do medicamento daquela listagem da Prefeitura. Dos 126 medicamentos que existem naquela lista da Remume, 57 já estão em falta, e alguns ali em processo ali de quase terminando. Queria que
comentário fosse assim, o mais breve possível, talvez tenha processo de compra, alguma coisa, mas que pudesse ser adiantado esse processo, ter mais carinho com esse processo. Dos 126 medicamentos, 57 já estão em falta. Bem, parabenizar aqui o professor Edelmino pela indicação, né? Tanto a capoeira alternativa quanto o meu esporte é oriental e o esporte que a sua esposa pratica é ocidental, né? Então, são esportes, né, que vislumbram os movimentos corporais e as atividades. No domingo vai ter uma atividade que, junto com a Associação Caráter de Viçosa, vai ter um evento, um festival, que busca agregar valores a esses professores, que eles têm um pensamento único, de levar o nome de Viçosa, o karatê, a capoeira, para os outros estados. Domingo, dia 22, todos que nos assistem estão convidados na AEV, às 9 horas da manhã. Bem, o que mais me satisfaz na política, também, vereador Edelmino, é um projeto como o projeto Oasis, que é um projeto de estudantes, isso que a política nos traz bem. Apesar do grande peso que a gente carrega no dia a dia da política do mal, algumas atividades que são desenvolvidas por alguns estudantes nos alegram em ver que estudantes de vários setores, eles movimentam-se para movimentar a sociedade. Queria colocar essa primeira foto do slogan da marca Oasis, Mão na Massa, dia 14 e 15, que aconteceu no sábado e domingo, em Cachoeirinha, Cachoeira de Santa Cruz. O que é o Oasis? O Oasis é um projeto, uma ferramenta de mobilização cidadã, para que as pessoas transformem uma realidade com os recursos que têm, através da realização de sonhos coletivos. A premissa é que podemos mudar o mundo de um jeito rápido, divertido e sem botar a mão no bolso. Por isso, é um jogo, com brincadeiras, rituais, objetivos, desafios e uma característica bem especial. Todos são vencedores. Afinal, quando os sonhos são realizados, todo mundo ganha. Dentro dessa premissa, dentro desses jogos, o que é feito? Existem eles chamam de 7 disciplinas. Primeiro, o olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, por final, o milagre. O que aconteceu nessa semana, no sábado e domingo, em Cachoeira de Santa Cruz? Esses estudantes, eles se mobilizaram para mobilizar a sociedade. Procuraram atores em reuniões para que eles mesmos botassem a mão na massa e, com essas atividades, eles mobilizaram e fizeram o quê? Primeiro, foi a pintura da escola, uma das atividades, teve um parquinho, teve a pintura do pátio e grafite, fazer uma horta, construir um parquinho, instalar bancos e lixeiras na pracinha. Enfim, é um projeto que toda atividade administrativa, o prefeito, pode passar, tem mais algumas fotos, o prefeito, os políticos, aí todo o grupo que se mobilizou a sociedade. É um conjunto, quando o conjunto ele é bonito, ele faz força, quando ele faz força, ele faz o bem. Por isso, Edelmino, quando eu faço aqui, quando a política é do bem, ela transforma, e ela valoriza a sociedade, e a sociedade valoriza o bem que ela tem. Então, parabéns aos idealizadores desse projeto, que são, não vou me refutar em dizer os nomes, os facilitadores, Maíra ou Mayra, Danilo, Ana Carolina, Karen, Letícia, Luísa e Jéssica, todos os atores que se mobilizaram e estão construindo esse projeto na sociedade. Todos os atores também que queiram dar essa contribuição, empresários, uma lata de tinta, um saco de cimento, qualquer coisa, eles fizeram também no Paraíso. Acho que está sendo o segundo, se não me engano, mas vão ter outras atividades. Parabéns ao grupo e obrigado pela oportunidade. Obrigada, vereador. Também fizeram essa ação, a primeira foi em Nova Viçosa, na escola de Nova Viçosa. Para a reinscrição, nós temos vereador Edelmino, Lidson, Marilange, João de Josino, Marcos Nunes, Geraldinho e Helder. Vereador Edelmino. Geraldinho.
Muito obrigado. Eu retorno a essa tribuna para tratar de dois assuntos, mas antes disso, vereadores, eu quero aqui falar a respeito das correspondências, né, com o Executivo. Ele manda para essa casa, justificando as ações do Executivo em relação às nossas indicações, em relação ao nosso trabalho fiscalizador. Eu acho fundamental, viu, Luiz Soleno, que essa resposta ela realmente venha, mas que ela venha, né, com um pouco mais de educação em relação aos vereadores. Né? Nas entrelinhas, viu, vereador Sávio José, quando coloca a realidade não é essa que o vereador está colocando, o vereador está faltando com a verdade, peço retratação. E aí eu acho que, na verdade, não está tentando aqui, né, abrir um diálogo, está querendo exatamente fazer um enfrentamento, justificando para a população que está em casa, nos vendo e nos ouvindo, que o vereador que está errado. Quando o senhor, vereador Sávio José, colocou aqui de maneira muito clara, né, eu entendi assim, eu acho que os outros colegas também, que o ponto cerne da questão era a falta de pagamento. Né? Assim como também na outra questão que eu trouxe, né, que também recebi uma correspondência muito semelhante àquela que o senhor recebeu, que coloca que eu faltei com a verdade, porque o Executivo estava se movimentando para poder pagar as entidades o dinheiro que estava no fundo, né, municipal da criança e do adolescente. Aí eu estou pegando a documentação ali, claro que eu ainda não posso fazer um comentário de forma profunda a respeito dele, mas, por exemplo, a assinatura de pagamento, eu falei aqui no dia 10 do 11, vereador Geraldinho, no dia 12, dia 13, é que foi pago, né? Estavam os comprovantes de depósito, os empenhos tinham sido feitos lá no mês passado. A bem da verdade é que, após a fala desse vereador aqui na tribuna, a coisa aconteceu, as entidades receberam. Então, não me importa se o Executivo vai falar que eu estou aqui faltando com a verdade ou não, importa que toda vez que eu ocupo essa tribuna aqui e faço alguma cobrança, as coisas estão acontecendo. E isso que me interessa, eu acho que isso que interessa para a população, fazer as coisas acontecerem. E aí eu quero rapidamente tratar de dois assuntos. Primeiro é o seguinte, olha, o ano passado, em outubro, já na legislação do senhor prefeito Ângelo Schecker, foi aprovado nessa casa aqui um projeto que dispunha a respeito das diárias para os servidores. Né? O servidor, ele sai em viagem depois que ele recebe já o dinheiro da diária. Pelo menos na lei está assim, viu, vereador Geraldinho? Mas já tem 2 meses que vários servidores, eles não recebem a diária. Vereador Marcos Nunes, a gente tem aí trabalhadores da saúde, motoristas que viajam todo dia. Eles estão pagando para trabalhar. Né? O senhor Ângelo Schecker não está cumprindo uma lei que ele mesmo propôs. Então, peço aqui ao Executivo que faça o pagamento dessas diárias. Né? Está aí, vereadores, já 2 meses sem o servidor receber essa diária. O vereador João Josino, que na época debateu bem esse projeto a respeito das diárias, né, sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele conhece de perto o trabalho dos nossos colegas motoristas, então solicito que o Executivo faça, né, rapidamente esse depósito, né, porque realmente é um dinheiro que faz falta para o nosso servidor. E aí, colegas, bem rapidamente, peça a nossa assessoria de comunicação, que coloque as fotos ali para serem mostradas, pode ir passando. Parece uma repetição, viu, colegas, de uma outra oportunidade que eu trouxe aqui os problemas em relação aos livros lá da nossa biblioteca municipal, que estava lá locado dentro do Colégio Viçosa, onde está sendo a reforma, né? Mas não é uma repetição, não, são novas fotos. Com a minha representação que eu fiz ao Ministério Público, o Executivo foi lá e retirou, viu, vereador Lidson Lena, os livros, mais de 100 mil exemplares da Biblioteca Municipal, mas os materiais didáticos e vários outros livros permanecem ali. Então, eu não estou conseguindo entender qual é o valor real que o nosso município está dando para a educação. E, para minha surpresa, eu, movimentando ali os móveis que estavam ali, né, no Colégio Viçosa, eu me deparei com a pilha de livros, aquela de formação continuada de professores, no lixo. Inclusive, tem uma foto, e se os colegas pudessem voltar um pouquinho, mas você vai ver que tem... Eu resolvi, vereador Sávio José, colocar tudo enfileirado, para eu poder entender.
livros de formação, né, do professor, formação continuada, de história, geografia, química. Então, é algo que realmente aqui me deixa extremamente decepcionado, né, de que maneira que está sendo tratado o nosso material didático, né? Como que a Secretaria de Educação, né, ela pensa em resolver isso? Vai ficar lá até quando? Isso é dinheiro público que está sendo jogado no lixo. Né? Então, eu fico extremamente chateado aqui, vereador Geraldinho, porque é a gente que vive a educação, e eu tento acompanhar a nossa educação municipal de perto, né? E a gente se depara com essa situação, mesmo depois de eu ter vindo aqui, né, nessa tribuna, falar, o vereador Marcos Nunes já tinha falado uma vez, eu vim, fiz a minha representação no Ministério Público, a senhora presidente até colocou, não, você tem que mandar para o Ministério Público mesmo, porque você não está querendo diálogo. Mesmo depois disso tudo, está lá, livros, né, materiais didáticos, jogados, né, entulhados, e aí, para minha surpresa, vereador Marcos Nunes, um trabalhador lá, né, na hora que ele viu eu chegando para poder fotografar, ele falou, não, faça isso mesmo, porque a gente vê a dificuldade do nosso povo aí para poder estudar, e está aí material didático, literalmente lá, abandonado, jogado às traças. Então, peço ao Executivo que, por gentileza, né, recolha aquele material e dê o devido valor àquele material, dê o devido valor à nossa educação vereador, municipal. conclua. Obrigado. Para uso da tribuna, vereador Lidson Lenner. Presidente, gostaria de me reportar a fala do vereador Sávio no pequeno expediente, no uso da tribuna, com relação a quando ele citou o prefeito lá de Barra Longa, né, de acordo com a fala do vereador Paulo Roberto, que o prefeito disse, segundo a fala dele, não ouvi do prefeito, que a Samarco está dando todo o apoio. Vereador, realmente, concordo com o senhor, se a Samarco tivesse dando tanto apoio, não precisava de mandar doações para lá. Não precisava mandar água, alimento, nem nada. Então, realmente, se foi essa mesmo a frase que o prefeito de lá usou, foi muito infeliz, né, com essa colocação. Eu gostaria de também apontar aqui, o jornal está na cara. Viçosa perdeu, dentre várias pessoas nos últimos dias, várias ilustres figuras de nossa comunidade. Então, o jornal tá na cara, traz bem destacado as passagens, resumo da vida dessas pessoas. Né? Traz aqui Zé Boia, por Jeremias de Castro. Aí traz também Terezinha Mussi, por Badia Abraão. E Luzia Borges, por José Mário da Silva Rangel. Então, se vocês puderem apreciar, né, o jornal está na cara, essa edição de número 119, de novembro de 2015, tem lá um pouquinho da vida dessas figuras ilustres de nossa comunidade. Obrigado. Para o uso da tribuna, a vereadora Marilange. Retornando a essa tribuna, eu tinha outros assuntos a tratar, mas quero me pautar nas falas aqui colocadas. Né? Eu acho que a gente tem que dar nome às questões. Então, eu, diretamente, quero pedir à secretária de Educação, Melide, que notifique a pessoa responsável pela biblioteca para que possa dar retorno a essa casa, através de relatório, o que faz ainda esses livros lá, por que estão lá e quais são os motivos que eles ficaram para trás na mudança. Né? Eu acho que a vereadora, depois eu posso até dar a parte para o senhor, mas eu não quero me perder aqui no meu raciocínio. Então, acho que é importante, né, o livro didático é um programa do governo, ele é de responsabilidade da Secretaria de Educação e depois das escolas. Então, que as escolas, se esses livros fazem parte da biblioteca,
que eles possam ser aí remetidos à responsabilidade de quem tem alguém responsável ainda pela biblioteca. Em relação à fala aqui do vereador Idelmino, em relação às entidades, a recebimento das entidades, eu também recebi a documentação. Então, por isso, me sinto à vontade. Né? Não é diferente, não se dá de forma diferente do Executivo para o Legislativo a questão de requerimentos. Né? Então, todos os requerimentos estão assinados, não só pelo prefeito Ângelo Schecker, como pela Lúcia Duque e hoje pelo Júlio Cardoso, que é o presidente do Conselho, todos eles, os trâmites foram, todos eles em outubro. Os trâmites, a assinatura, inclusive, de chegada, de liquidação da Sônia, que é a controladora, passou todos em 26/10, 27/10. Então, depósitos foram feitos até no dia 11, 12, mas toda a tramitação já estava feita. E assim, hoje eu até, Luciano, vou te dizer, só nós que somos gestores e lidamos com essa documentação e essa burocracia, é que tem que parabenizar por uma documentação entrar de 26 e ser paga no dia 12. Né? Então, assim, isso é com muita luta. Eu te falo porque aqui nós somos só a miniatura da prefeitura. Então, eu imagino quantos processos chegaram, quantos tiveram que ser pagos, e tenho certeza de que isso aqui foi prioridade. Mas eu quero fazer uma discussão que vai além, vereador Marcos Nunes. Foi ótimo a documentação vir na minha mão. Nós temos uma entidade aqui que recebe 65.800. 65.800, uma creche. Em relação, assim, inclusive, completamente descabível em relação às outras todas. Uma creche que vive pedindo doação para tudo. E que, inclusive, está aí pedindo doação para construir a própria documentação, a própria nova sede. Volto a dizer, como educadora, como presidente dessa casa, de que essa função ela precisa ser nossa. Esse 65 mil precisa ser administrado pela Secretaria de Educação. Não estou aqui dizendo que não tem que existir as creches filantrópicas, mas quando você faz uma comparação aqui dos 5 para os 15 e você encontra 65 mil, acho que bem lá no final, 65.800, fica extremamente surpresa. Acho que essa é uma discussão e um dever de casa que há tanto a Comissão de Finanças e Orçamento como a Comissão de Educação precisa fazer. Pois não, vereador Idelmino? Obrigado pela parte, senhora presidente. Mas, na verdade, é o seguinte, os materiais didáticos que estão lá não têm vinculação com a biblioteca, não. Todo o material da biblioteca já foi retirado e se encontra na casa Arthur Bernardes. Então, ótimo. Então, diretamente vai a pergunta para a chefe do ensino fundamental e da educação infantil, que são as responsáveis pelo material. Então, aqui hoje, falho engano, Ana Florinda e Eliane. Então, pedir às duas que possam fazer um relatório explicando o porquê desse documento, desses livros ter ficado para trás. Obrigada. Para o uso da tribuna, vereador João Diosino, depois vereador Marcos Nunes. Quero fazer um comentário aqui em cima do pronunciamento do professor Idelmino, a respeito das diárias. Deus que dá um bom lugar lá ao Zé Paulo, quando o Zé Paulo estava vivo aí, né, elaborou um projeto lá, e para nós, motoristas, foi muito bom. A diária nossa era R$100 e poucos, 150, né, acho que ela passou para R$250. Mas eu fico, Luciano, eu não entendo, né? Eu estou lá na garagem e os motoristas ainda não reclamam com a gente, né? Às vezes a gente tem, assim, às vezes até mais acesso para chegar no prefeito, para ver o que está acontecendo, por que não estão sendo pagas diárias. Aí
procure o nosso colega, né, professor Idelmino. Há uns tempos atrás aí, Luciano, teve uns pacientes, né, denunciando os motoristas que eles vão para Muriaé e vai jogar baralho. Se eu às vezes também estivesse puxando os motoristas, eu também ia jogar baralho, Luciano. Porque lá você chega lá você volta de tarde. Você não pode. Você tem que arrumar um divertimento, você tem que arrumar um jeito de a hora passar, entendeu? E o motorista é o paciente o paciente acabou de ser atendido. Ele que tem que procurar o motorista, não é o motorista que tem lá procurar ele. Nós estamos ali à disposição dele, nós estamos aguardando eles consultar para a gente, né, vir embora. E bem lembrado também, o professor falou, Luciano, dou razão nessa palavra que ele falou, as diárias dos motoristas do TFD, elas já são viagem programada. Então, deveria sim, Luciano, de sair com dinheiro no bolso, né? Eu não recebi reclamação nenhuma de motorista, que eles têm 2 meses, 3 meses, 4 meses, 20 dias, né? Vou procurar até saber dos colegas essa semana, eu acho que deveria até vir a mim, né? Eu vou ao prefeito, vou lá ao departamento, e quantas vezes eu já fui fazer essa reclamação, né? Então ele fica, não entendo por que vem procurar o professor. Muito obrigado, boa noite. E peço, presidente, para me retirar, que eu estou sentindo um pouquinho de mal. Fica à vontade, vereador, já que passou os projetos, o senhor pode se retirar. Vereador Marcos Nunes, para o uso da tribuna. Enquanto o vereador se encaminha para a tribuna, eu quero me retratar de uma fala que eu fiz agora. Quando eu disse que a entidade recebeu 64.287, o vereador me explicou que esse valor de renúncia fiscal, cada entidade ela vai correndo atrás das pessoas e pedindo à pessoa para que ela possa fazer a renúncia em nome dela. Então, essa entidade é porque ela correu atrás de muitas pessoas para direcionar o nome para ela. Pois não, vereador? Opa, está alto. E é de parabenizar a entidade, está muito alto. Parabenizar a entidade que todos os anos a campeã é ela de arrecadação dessa natureza. Ok. Desculpa, então, tá? Eu confundi com a verba da educação e é a verba da assistência social. Vamos aproveitar e fazer propaganda, que está chegando no final do ano, né, para que as pessoas possam, então, né, doar parte do seu imposto de renda para aquelas entidades que ele conhece. É esse ano ainda. Esse ano até 30 de dezembro também você pode fazer isso. Eu não comecei a falar ainda não, senhor. Você quer a parte já? Bem rapidamente, senhor vereador, é o seguinte, é porque a gente vem se deparando com algumas questões, várias pessoas ligando para as casas e pedindo doação em nome de entidades, né, sem saber realmente qual o trabalho que essa entidade ela presta. Então, muitas das vezes, o cidadão ele acaba sendo enganado. Então, seria muito importante fazer esse tipo de renúncia fiscal, exatamente para aquelas entidades que correm atrás, que trabalham, né, elas sejam favorecidas dentro dessa questão da renúncia. A renúncia fiscal tem que procurar o CMDCA, viu, senhora presidente, que é uma coisa bastante delicada, porque envolve recursos públicos federais, é uma renúncia do imposto de renda, isso é uma coisa bastante séria, tem todo um procedimento legal. Retorno os 5 minutos do vereador, fazendo favor. E eu acho que Idelmino chama a atenção de uma situação bastante interessante, que se alguém liga na sua casa pedindo dinheiro para alguma entidade, acho que você deve saber do Conselho de Assistência Social, se essa entidade está regularmente aberta, funcionando e etc. Bom, eu venho aqui... obrigado, viu, senhora presidente, pelo retorno lá dos meus 5 minutos, que eu já pedi 60 segundos. Mas é o seguinte, são duas realidades que eu vi a senhora presidente se reportando aqui e outras pessoas também, e eu quero fazer um pequeno comentário sobre. Veja bem, acho que nós precisamos, aqui às vezes eu digo isso, entendeu? Eu desejo que o prefeito Ângelo faça um excelente mandato, e que se ele faz um excelente mandato, naturalmente, ele vai ser benquisto pela população e etc. Acho que o político veio para isso, né? Critico aqui quando eu vejo que a propaganda política, outras coisas, está passando atrás do que realmente precisa ser feito. E aí, o seguinte,
Eu quero reportar, eu não pude ir na Assembleia do Sinfup na sexta-feira passada, quando, se eu não me engano, se eles receberam, acho que no dia anterior, o livro 3, né, do livro do plano de cargos e salários, da reforma que se está fazendo ali administrativamente, então receberam o livro 3. Mas eu queria chamar a atenção, é o seguinte, eu tenho acompanhado, né, fui até rapidamente lá no Sinfup para justificar a minha ausência, mas eu tenho acompanhado por alto a angústia do funcionário, do servidor público, em relação a essa situação. Me parece que o Executivo fez o dever de casa, de ter feito os documentos, né, atrasado sim, mas a gente entende, enfim, né, era para julho, saiu agora, tudo bem. Mas, assim, vereador Lídio, eu fico preocupado porque o município ele é como se fosse uma máquina, né? O servidor público e essa função do trabalhador público, ela foi criada exatamente porque ele cumpre um papel na sociedade totalmente especial. Então, o servidor público ele é completamente diferente de um empregado da iniciativa privada. Completamente diferente. Por quê? Por causa do tipo de serviço que ele presta. Então, a gente tem que pensar o seguinte, por que uma cidade não funciona? Ou qual que é a máquina que toca uma cidade? Quem opera toda a questão burocrática que toca uma cidade é o servidor público, E os executivos ou o governo, ele passa. O Estado, a máquina estatal, é o servidor público. E aí eu vejo aqui uma preocupação com a preocupação que eu estou vendo no servidor. Entendeu? Então, assim, queria, né, de novo, pedir ao Executivo, sabe, que fosse bastante criterioso, que tivesse um grande aprofundamento do diálogo, que não se comportasse como o patrão e o servidor como empregado. Eu estou pedindo isso aqui encarecidamente. Vocês que estão lá, secretários Ângelo Cheque, daqui 10 anos não estarão. Podem estar na próxima eleição se ganharem, mas daqui a pouco não estão. Quem de verdade está lá fazendo a educação funcionar, a saúde funcionar, o calçamento chegar, a varredura chegar, a limpeza, quem está fazendo isso é o servidor público. Então, assim, nós que somos agentes políticos, nós que a princípio estamos no comando, temos que tomar muito cuidado, né? A Câmara, os funcionários dessa Câmara vão ficar, daqui a pouco essa presidente vai passar, né? Aqui só tem, inclusive, um mandato eletivo. E a Câmara tem que tocar, o funcionário tem que estar treinado, ele tem que ter gestão, ele tem que ter um alinhamento do que ele está fazendo. E a gente vê essas dificuldades na Prefeitura Municipal de Viçosa. Eu vejo essa angústia do servidor. Estão cortando direito, estão mexendo aqui, estão mexendo ali, é uma insalubridade que não funciona, é uma questão ali. Eu estou aqui, né, dizendo o seguinte, não estou criticando o governo, mas estou pedindo encarecidamente que o governo entenda que ele é governo, que o Estado é essa prefeitura que aí vai ficar. Então, que esses servidores, eles precisam ter claro o que vai acontecer. Óbvio que está na mão do gestor, do governo, fazer a gestão disso, dizer como é que tem sido, mas construir, gente, nós estamos exatamente no momento de você construir toda uma agenda do gestor público com o servidor para que a cidade funcione, Cada vez mais as coisas se tornam, cada vez mais se tem uma complexidade maior do funcionamento de um município, exige treinamento, exige gestão e etc. Então, assim, vou pedir de novo, né? Queria muito que o Executivo Municipal, né, entendesse que ele é temporário, que ele vai passar, que daqui a uns dias ele não está aí, mas o servidor não, o servidor fica lá 20, 30 anos, eu daqui a pouco não sei nem se eu vou estar na política mais, entendeu? Posso estar, posso não estar, mas o servidor não, ele vai estar lá, ele vai ficar lá, e ele vai estar lá bastante tempo. Cuidem, portanto, com carinho desse livro 1, livro 2, livro 3, para que se estabeleça um diálogo e o servidor realmente possa trabalhar satisfeito, feliz com o seu trabalho, com o seu emprego. Obrigado, senhora presidente. Pois não, vereador, para o uso da tribuna, o último reinscrito, vereador Sávio José. Eu já estou esperando aqui chegar o plano de carreira. Já não quero nem mais fazer parte da discussão. Já quero que chegue aqui para a gente discutir dentro dessa casa. Muito obrigado. Eu retorno, porque hoje nós tivemos aqui, em uma das nossas discussões, a representatividade de Viçosa ou dos deputados aqui votados no Congresso Nacional. Então, se falou aqui de Rodrigo de Castro, deputado Padre João, deputado Misael Valela,
deputado Reginaldo Lopes, foram alguns dos nomes de deputados federais citados aqui. E eu queria fazer um apelo a todos dessa casa, a todos os agentes políticos, a todos os eleitores, que observe, peça, monitore o seu deputado federal na votação do novo Código da Mineração, vereador Geraldinho. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aproveitando o crime em Mariana, de forma oportuna, coisa que ele sabe fazer muito bem, quer colocar agora em pauta a votação do novo Código da Mineração. E esse novo Código da Mineração, ele só beneficia as mineradoras e, consequentemente, prejudica o povo. Então, tanto se falou aqui dos nossos deputados, de trazer verba para a cidade, é muito importante. Agora, é importante ver também, vereador Helder, o comportamento deles lá no Congresso Nacional. Então, depois que essa votação aconteceu, eu queria que a gente trouxesse o nome dos deputados aqui e mostrasse quem está a favor da Vale, quem está a favor da Samarco, que causaram esse prejuízo todo aqui no nosso Estado. Infelizmente, 70% da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é financiada pelas mineradoras, de todos os partidos, inclusive do meu. E 50% do Congresso Nacional, ou perto disso, é financiado também pelas mineradoras. Aí eu pergunto a vossas excelências, aos senhores e às senhoras, quem é financiado por mineradora defende o interesse do povo ou defende o interesse da mineradora? Todos os moradores de Bento Rodrigues, senhoras e senhores, valem o interesse da mineradora? Todos os moradores de Barra Longa, de Paracatu de Baixo, das cidades atingidas do Espírito Santo, de Governador Valadares, vale os bilhões das mineradoras? Na minha opinião, eu acredito que de muitos de vocês aqui, não vale. Não vale mesmo. É trocadilho ruim, mas não vale. Então eu peço a todos os eleitores, todos os cidadãos de bem, de Viçosa, de região, vamos cobrar os nossos deputados responsabilidade para acabar com essa negligência, com essa ganância das mineradoras, que só retiram a nossa riqueza, enchem seus cofres com bilhões e deixam um rastro de pobreza, de devastação por onde passam. Se esse momento de Mariana pode servir para alguma coisa, é para mobilizar a sociedade em torno de uma luta que já é muito antiga, que tem batalhadores e batalhadoras que fazem da sua vida essa luta e que hoje chega às nossas portas em todos os noticiários. Eu acredito sim que nós temos que ser muito solidários a franceses, a sírios, a iraquianos, a tudo que não está de encontro com a humanidade, que é perverso, que é mortal. Agora aqui do nosso lado, essa perseveridade, ela é muito grande, e não é de hoje. Eu lembro, vereadora Maura, no ano de 2004, quando eu era estudante da Universidade Federal de Viçosa, eu fui aqui em Candonga, que é no Rio Doce, que é uma barragem também da Samarco, onde cerca de 60 famílias foram retiradas do seu lugar, que sempre moraram, que sempre viveram, e a Samarco construiu um puxadinho lá para eles viverem. E nós fomos lá em 2004 falar não a Samarco. Eu não sou profeta e ninguém é, e a gente não queria que tudo isso que aconteceu 10 dias atrás tivesse acontecido, mas já era desenhado, vereador Geraldinho, já estava colocado. Então eu faço esse apelo aqui, e vou deixar o nobre vereador que pediu uma parte, por favor. Só para complementar o pensamento de Vossa Senhoria, vereador, eu estive no Paraíso essa semana e alguns moradores disseram que já receberam o dinheiro, né, do mineroduto, algumas pessoas já foram indenizadas, e é um perigo eminente que Viçosa também vai passar. Espante-se, vereador, dos 6 deputados estaduais também, que merece essa visão, dos 6 deputados federais estaduais, foi montada a comissão na Assembleia Legislativa, todos os 6 foram patrocinados pela campanha da Samarco. Receberam dinheiro para fazer campanha eleitoral. Todos os 6 fazem parte da comissão que vão fazer um estudo técnico, né, de viabilidade. Agora você imagina, que estudo vai ser esse?
E é importante dizer, não é isso, vereador? Empresa, ela não doa, empresa, ela investe. E olha o investimento da Vale e da Samarco aí agora. Olha o silêncio ensurdecedor da grande maioria dos nossos deputados estaduais. Olha o silêncio ensurdecedor da grande maioria dos nossos deputados federais. E eu faço crítica aqui até ao meu partido. A presidente demorou uma semana para falar. Culpou, sim, responsabilizou a empresa. Ainda bem. Mas demorou uma semana para falar. Demorou muito. Para os que acham aqui que eu sou um petista cego, que não vejo problemas no governo, de maneira alguma. O governador Pimentel deu uma entrevista de dentro da empresa. Isso é um absurdo. O mesmo absurdo que o senador Aécio Neves, governador na época de toda a liberação ambiental, ir lá lamentar a tragédia e falar que não é hora de encontrar responsáveis. É hora de quê, então, senhoras e senhores? Então, infelizmente, nesse quesito, a grande maioria da classe política, ela está ali junta a favor mais das empresas do que da população. É uma pena. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Para uso da tribuna, último reinscrito, vereador Idelmino. Muito obrigado. Bem, eu retorno essa tribuna. Eu também gostaria aqui de me manifestar em relação ao plano de carreira do servidor, e aí até casar aqui a minha fala, né, com outro assunto, também relacionado ao próprio plano de carreira do servidor, que é em relação, vereador Geraldinho, a mobilização do sindicato, do Sinfup, em torno desse plano de carreira. Eu estive lá, vereador Sávio José, na assembleia promovida pelo Sinfup, na sexta-feira, às 7 horas da manhã. E eu tive ali uma grata surpresa de ver ali mais de 200 servidores acompanhando a discussão, ou pelo menos o início dela, a respeito do plano de carreira. Todos os servidores ali, ouvindo atentamente, né, a posição do jurídico, né, da direção do sindicato, muitos pedindo a palavra para poder se manifestar, né? Isso é muito gratificante. É fundamental, os colegas que estão me ouvindo em casa, né, que é servidor municipal, né, que é professor, que seja sindicalizado. É fundamental estar dentro dessa luta, dentro dessa discussão, ocupando exatamente o espaço de tomadas de decisão. E aí eu ouvi uma fala de um colega lá no sindicato, né, que é uma fala típica realmente de que quem está na luta, defendendo realmente o trabalhador, e aqui eu peço licença para poder fazer uso dessa fala dele, é que a gente tem que carregar sempre o sindicato no peito, para não carregar o patrão nas costas. E aí, independentemente de ser empresa pública ou privada, não interessa. A defesa do trabalhador tem que ser feito. Tem que ser dado ao trabalhador aquilo que é de direito. E aí, rapidamente, eu quero aqui retomar a questão do plano de carreira. Vereador Marcos Nunes, na semana passada, eu cheguei a comentar aqui, né, até questionei aqui os vereadores da base, questionei aqui o vereador Paulinho Brasília, que prontamente me respondeu, em relação ao fato de, pelo menos, na minha avaliação, depois os colegas podem tirar a conclusão deles, que ali dentro da LOA, nós não temos ali um suporte financeiro já para bancar as alterações em relação ao plano de carreira, né, caso ele realmente seja aprovado esse ano. E aí eu levantei o questionamento, né, se realmente o Executivo ele tinha realmente essa preocupação de mandar esse plano de carreira para essa casa. E aí, já na semana passada, né, no decorrer da semana, chegou lá para o Sinfup o plano de carreira, e aí eu começo a entender as coisas. Quando eu vi o tamanho do documento, viu, colegas, que é realmente um calhamaço enorme, é a parte mais importante do plano de carreira, que mexe com as tabelas, os valores salariais, e aí eu vi que realmente houve um estrangulamento do tempo, né? Eu até levantei, né, um questionamento com alguns colegas do sindicato, o seguinte, né, por que o Executivo demorou tanto tempo, né, para poder mandar esse plano de carreira lá para o sindicato? Claro que, de repente, pode ter acontecido realmente as dificuldades, né, em montar o impacto financeiro, enfim, construir o material como um todo,
Mas a bem da verdade é que vai chegar numa reta final, uma dificuldade tremenda para poder fazer a rápida análise desse documento, porque, conforme eu falei, é um documento muito grande, né? E aí tem a preocupação por parte do sindicato, né? Será que a gente vai dar conta realmente de fazer essa análise toda? Será que a gente aqui não corre o risco de, nessa pressa, de repente acabar passando alguma coisa que é de relevância para o nosso servidor? Então fica aqui aquela interrogação, né? Por que esse tempo foi tão estrangulado? Né? Exatamente o ponto mais importante, que é exatamente a parte das planilhas, né? E a gente vai ter que acompanhar muito de perto essa discussão aqui dentro, para a gente garantir realmente todos os direitos do nosso servidor e ainda mais, né, evitar que tenha alguma perda, né, de direito trabalhista, né, para a gente realmente assegurar, enquanto Casa Legislativa, aquilo que é de direito do nosso servidor municipal. Muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais inscritos e agradecendo a proteção de Deus pelos trabalhos desenvolvidos nessa casa durante essa noite, dou por encerrada a 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa.